Acho que todo mundo que nasceu até o final dos anos 2000 já teve uma experiência traumatizante com algum programa que passou na televisão, seja algum desenho mesmo ou principalmente programas com fantoches ou pessoas fantasiadas. Esse tipo de programa vem ficando cada vez mais raro ao longo do tempo e poucos são os sobreviventes que ainda passam na televisão, mas principalmente durante o final dos anos 90 e início dos anos 2000 eles estavam ainda bastante presentes e com isso surgiram diversas peças de mídias que traumatizaram muitas crianças, como é o caso do Fofão, que pelo menos pra mim era talvez o personagem mais bizarro que foi criado para um programa infantil. Inclusive eu mencionei a minha experiência com ele em um vídeo bem antigo onde eu fiz uma lista de alguns traumas de infância que eu tive relacionado a mídias. Mas não foi só no Brasil que isso aconteceu, mas sim praticamente no mundo inteiro. Então é por isso que no vídeo de hoje eu decidi conversar sobre os 5 programas infantis mais bizarros que eu consegui encontrar. Então, com isso explicado, vamos para o vídeo. O primeiro que eu gostaria de falar aqui é o mais conhecido dessa lista, sendo ele o Ratafak Platia. Ratafak Platia foi um personagem criado dentro de um programa eslováquio chamado Slenko, que foi transmitido entre 1979 a 1989, quando o país ainda fazia parte da extinta Tchecoslováquia durante a Guerra Fria. Ratafak servia como um dos anfitriões do programa Slenko. Em suas aparições, ele interagia com crianças no set, participando de algumas atividades, onde nelas ele era usado para ensinar valores morais para o público. Ratafak foi criado como uma espécie de paródia às pessoas idosas e aos políticos, e a sua aparência foi o que fez ele ficar famoso fora do seu país de origem, sendo que é até difícil descrever as suas características de tão surreal que ele parece. E dentre esses tais valores passados no programa, um deles era sobre questionar as autoridades, o que era impressionante pelo fato que durante a época de transmissão do programa, a Tchecoslováquia estava sob influência da União Soviética, sendo uma ditadura socialista, no qual o governo foi derrubado em 1989 pela Revolução de Veludo, que resultou na criação dos 2 países que a gente conhece hoje, no caso a República Tcheca e a Eslováquia. Então pode-se dizer que Ratafak ajudou a derrubar esse governo? Acredito que não, mas é legal pensar que sim. E apesar de ser considerado um personagem bem estranho para a pessoa de fora, em todos os territórios da ex-Tchecoslováquia, ele é um personagem bastante popular e de certa forma um ícone cultural do país, basicamente como é a Turma da Mônica no Brasil. Sendo que ele já participou de uma campanha política falsa durante as eleições que aconteceram na Eslováquia em 2009, onde colocaram ele como um candidato à presidência do país. Raketové tempo máte za následok aj vy voliči. Dodávate mu silu, ktorú on dával vám. Além dele ter tido uma pequena aparição pública durante a seleção para o Miss Universo de 2008, onde ele foi até um dos locais de seleção com uma placa escrito que todas as mulheres são bonitas. Um ato bastante fofo, diga-se de passagem. Mas apesar do programa ser bastante popular no seu país de origem, grande parte dos episódios são atualmente considerados perdidos, sendo que apenas alguns episódios completos estão disponíveis na internet, que foram recuperados através de reprises recentes na televisão local. Porém, nunca foi lançada uma versão em home video do programa e parece que a emissora não tem nenhum interesse em fazê-lo. Porém, esse não é o maior mistério relacionado ao personagem, já que o seu vídeo mais popular, que é esse aí passando de fundo, ao contrário do que muitas pessoas acreditavam, não veio de um episódio do programa. Na verdade, esse vídeo foi feito por pessoas anônimas que conseguiram a fantasia do personagem que foi jogada no lixo pela emissora do programa após o fim da sua transmissão. Esse mistério lembra bastante o caso do vídeo Soap Turtle, que ficou bastante popular na internet alguns anos atrás, que no caso se trata de um vídeo que supostamente veio da Deep Web, onde 2 homens fantasiados observam outro homem que come uma sopa enquanto aparentemente chora. O vídeo até hoje não tem uma explicação clara, porém as fantasias são de personagens conhecidos como Ray Rays, os quais tiveram as suas fantasias roubadas supostamente para serem usadas nesses vídeos, mas ainda não há uma confirmação disso.
Mas voltando a falar do vídeo do Ratafak, ele foi postado no YouTube durante o ano de 2008 e foi gradativamente ganhando a atenção da internet, ainda em uma época que pouca informação do personagem estava disponível, sendo que ele foi considerado daqueles vídeos do lado estranho do YouTube. Posteriormente, depois de terem mais informações sobre o personagem, foi constatado que esse clipe não veio de um episódio do programa, além de descobrir que a música que o personagem canta ter vindo também de outro vídeo. Ele também foi popularizado por uma edit bizarra chamada Angel, postada pelo canal do YouTube chamado Gigi, que consegue fazer esse vídeo ficar ainda mais estranho. Do not be afraid. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a origem do vídeo e quem são as pessoas por trás dele permanece ainda um mistério. O próximo caso dessa lista vem do programa Jigsaw, que foi um programa infantil britânico que foi ao ar no canal BBC entre 1974 a 1984, com um total de 54 episódios, que era principalmente conhecido por ser um programa que misturava entretenimento com gincanas e jogos que as crianças em suas casas tinham que resolver. O programa possuía um cast bastante variado de personagens, entretanto o que ficou mais conhecido foi o bizarro personagem conhecido como Nosey Bunky, que, como vocês podem ver, o seu design é bem assustador, com esta máscara com esses olhos grandes e estáticos e principalmente esse nariz desproporcionalmente grande, que faz pensar que eles tiraram a aparência desse personagem de algum design descartado para uma criatura para um filme de terror. O seu papel dentro do show era ser o personagem principal em um dos segmentos onde ele tentava resolver vários quebra-cabeças. O personagem não soltava nenhum tipo de som durante todas as suas aparições, e o autor por trás do personagem, Adrian Hadley, faz questão de trazer uma atuação bem desconfortável para o Mr. Nosey Bunky, e essa estranheza sobre o personagem aumenta ainda mais pelo fato de que os clipes deles disponíveis são bem escassos, visto que praticamente toda a série da onde ele veio é considerado uma mídia perdida, sendo que apenas um único episódio completo datado do ano de 1981 está disponível. Além desse episódio, também há alguns clipes separados disponíveis. E pela comparação à quantidade de episódios que a série teve, é bem pouco material disponível, o que faz com que apenas nos últimos anos a internet tomou conhecimento dessa criatura. E mesmo hoje é difícil de encontrar informação sobre o mesmo, mas há muitos relatos de pessoas que cresceram com o programa que dizem que o Mr. Nosey Bunky foi uma figura recorrente em seus pesadelos durante a infância. E dá pra perceber bem o porquê, né? E atualmente é possível ver diversas reimaginações do personagem que foram feitas por fãs nos últimos anos. E nelas é comprovado o quanto o Mr. Nosey Bunky é um personagem que se encaixa na estética do terror. E agora, eu acredito que seja interessante falar sobre o que uma vez foi um dos programas infantis mais misteriosos de toda a internet. E eu estou falando de Morso, ou seu título original, Ache Mocho Jamuru, que no caso foi uma série finlandesa baseada em um livro escrito por um autor local que foi transmitido entre 1999 a 2001, sendo a mais recente dessa lista. Por muito tempo na internet, poucas coisas relacionadas ao programa estavam disponíveis, como algumas imagens e pouquíssimos clipes em baixa qualidade. O show contava a história de 3 personagens, sendo um burro, um gato e o mais conhecido de todos, o Morso, que convenhamos que é bem difícil identificar o que exatamente ele deveria representar. E dá para notar que grande parte das reclamações de crianças que viram o programa quando ele era transmitido vieram desse personagem. Mas como visto anteriormente, o programa inteiro é bem estranho, e todos os personagens são definitivamente combustível para pesadelos. E voltando a falar especificamente do Morso, de acordo com os criadores da série, a sua aparência bizarra de certa forma foi intencional, já que dentre os valores passados dentro do show, um deles era sobre aceitar as diferenças. Então criar um personagem feio ajudaria a passar melhor essa mensagem. E acredito que dá para até se acostumar com essa coisinha se você ouvi-lo dessa forma.
E agora voltando para a Inglaterra, temos outro programa bizarro vindo desse país, que no caso eu estou falando de Bubba, que é este programa infantil bem inspirado em Teletubbies, como vocês podem ver aí no fundo. Mas é claro que Bubba consegue ser ainda mais bizarro. Neste show nós temos esses 5 personagens gordinhos aí, que além de ter um design bem estranho, também se movem de uma maneira bem esquisita. E obviamente, esse programa é o que mais destoa de todos que eu mencionei nesse vídeo, já que ele é bastante colorido pelo fato dele ter sido um programa criado pensando em crianças com menos de 5 anos. E também, diferente dos outros mencionados aqui, sempre foi bem fácil encontrar episódios do programa na internet, sendo que ele tem um canal oficial no YouTube que disponibiliza todos os episódios dessa coisa aí. E para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês um caso estranho, que é o programa com menos informação sobre na internet que eu encontrei, que é essa coisa aqui. O seu nome, de acordo com o único site em inglês que o mencionou, é esse aí na tela. Ele supostamente é um programa vindo do Egito, e apenas existem 2 clipes do show disponíveis na internet. E novamente não existe nenhuma informação sobre o que ele se trata, quais são os nomes dos personagens e etc. E é até difícil olhar para esse programa sem sentir algo estranho. Inclusive, esse programa me lembra outro show vindo do Oriente Médio, onde eles usavam o Mickey Mouse dentro dele, obviamente sem pedir direito de imagem à Disney, que era um programa da Palestina chamada Tomorrow's Pioneer, ou Pioneiros da Manhã, em uma tradução livre, que era um programa que passava uma estação de TV ligada ao grupo fundamentalista islâmico Hamas, e ele ficou conhecido internacionalmente por ser um programa de cunho educativo que promovia tópicos como o antissemitismo e pautas anti-americanas para o público infantil. É claro que esse programa egípcio em questão parece bem mais inofensivo, mas ele não deixa de ser bastante bizarro. Eu tenho um estranho fascínio acerca de programas infantis bizarros. Talvez seja pela estranha familiaridade que muitos possuem, já que esse tipo de programa geralmente se aproveitavam da mesma base, ou porque programas que são feitos usando fantasias ou fantoches estão cada vez mais raros. E os que ainda são feitos possuem um cuidado a mais para que as crianças que assistem não peguem traumas que elas carregarão para a vida toda. Mas e vocês? Existe algum programa bizarro que vocês conhecem que eu não mencionei aqui? Deixa aí embaixo nos comentários. Também, se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. E fora isso, eu espero que todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!